Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui de volta com o Pode Crer e você já sabe, esse é o podcast da Capelania do Mackenzie. E é uma grande alegria poder receber você aqui, participando, assistindo o nosso programa de hoje. E o nosso programa tem como tema hoje, felizes os que têm fome e sede de justiça. Nós já estamos trabalhando já alguns episódios, as bem-aventuranças, conforme nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, esse belo discurso onde Jesus apresenta para nós 8 qualidades que devem fazer parte da vida de todo discípulo. E para falar dessa bem-aventurança, eu tenho aqui comigo hoje o reverendo Jorge Correia e reverendo Bruno. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Judásio. Deus Alegria, abençoe. viu, ter vocês aqui. Alegria nossa. Estão preparados? Oh, Animados? com Espero que certeza. Ou ainda mais- vocês estão com fome e Frio. querem... Hã? Acho que mais com frio. Mais com frio, né? Tá bom, queridos. Olha, o discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus faz ali uma apresentação dessas 8 qualidades que precisam estar presentes na vida de todo cristão, na vida de todo discípulo. E Jesus diz em Mateus capítulo 5, no versículo de número 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Minha primeira pergunta, obviamente, objetivando aqui definir o que é que nós entendemos por isso, é a seguinte: quando Jesus fala sobre fome e sede de justiça, exatamente o que ele está querendo dizer com isso? Eu começo aqui com o reverendo Bruno. É curioso porque, pelo menos se você pensar em fome, né? Ninguém fica feliz com fome, né? E pegando esse sentido de bem-aventurado como sendo feliz, né? A gente sabe que o campo semântico é maior do que isso, mas traz uma ideia de felicidade, de plenitude. Mas uma pessoa ser feliz justamente por estar com fome é algo estranho. Mas aí ele mostra que isso é vinculado à justiça, fome e sede de justiça. Claramente o Senhor Jesus Cristo ele está falando das necessidades essenciais de qualquer ser humano. Ninguém vai conseguir viver, primeiro, sem comer e também sem beber, pelo menos, água para poder hidratar o seu corpo. Então ele está falando que isso é algo que nós desejamos constantemente. Fome e sede de justiça. Legal. Jorge, eu acho interessante chega um pouquinho mais perto do microfone, por favor. essa ideia dessa felicidade desse texto, que trata toda bem-aventurança, é contexto de felicidade. Então, olhando para isso que o Bruno disse, são duas situações que nós passamos na vida. Nós temos fome e temos sede. Isso todo mundo tem, em todo lugar, em todo tempo. Agora, o que implicaria ser fome e sede de justiça? Nós temos um episódio na Escritura que a gente não tributa muito nesse contexto dessa felicidade de fome e sede de justiça. Jesus, quando chega no templo, lá estavam os vendilhões. E Jesus, então, pega o azorrague e vai e entra e derruba. Pega o que? Azorrague. Azorrague. O que é isso? Para É um os nossos chicote. ouvintes que É estão... um tipo de um chicote. Chicote, né? Isso. Para dar um couro na turma. Isso. E sai derrubando as bancas. E depois, quando ele vai para a cruz, que o diabo tenta e diz, olha, desce daí. Ele ali não se faz de rogado e ele obedece àquilo que Deus mandou que ele fizesse. Então, fome e sede de justiça deve ser necessariamente encarado como a capacidade de abrir mão daquilo que eu posso ter em benefício próprio, mas nunca abrir mão do que eu posso fazer pelo próximo benefício a ele. Então, ter fome e sede de justiça não traz necessária ou obrigatoriamente, olhando para o meu lado, o eu ter fome e sede de justiça em meu benefício. Mas eu preciso ter fome e sede de justiça para que o meu próximo receba o que seja de melhor para ele poder viver bem. Essa justiça que Jesus está... Eu quero entender por que ele usa essas figuras, fome e sede. Não é? Por que ele usa, assim como ele disse pobre de espírito, ele usa a figura de pobre, da pobreza, aqui ele está usando a figura
duas figuras, a figura da fome e a figura da sede. Exatamente por que ele usa isso. Mas eu queria entender primeiro isso para esclarecer bem aí os nossos ouvintes. Quando ele fala de justiça, ele está se referindo aqui a que tipo necessariamente de justiça? A todo tipo de justiça, ou ele faz aqui alguma referência à justiça social, à justiça pessoal, ou uma justiça de salvação, redentora? Aqui, necessariamente, ele está usando aqui o conceito de justiça. Quando se refere, né, à questão da fome e sede, ele está falando de algo que a gente busca constantemente, né? Então eu vejo isso como um anseio, algo que eu busco a todo instante, como sendo algo que deve estar presente para que eu consiga viver de maneira satisfatória, para de fato ter a bem-aventurança, né? E a justiça, ela é algo interessante, porque principalmente nós no Brasil, que acompanhamos as notícias, noticiário, acho que desconheço um local que as pessoas lidem tanto com injustiças do que a nossa nação, né? Nós temos uma questão do judiciário e das leis sendo torcidas constantemente. Então, quando a gente liga o jornal, a gente fica altamente irritado com as injustiças que acontecem, né? Algo que fica muito claro. Ao mesmo tempo que nós ficamos irritados com a injustiça que acontece, nós também somos injustos. Quem aqui nunca fez um julgamento precipitado a respeito de alguém ou de algo? Quem aqui nunca fez uma crítica ou agiu de uma maneira equivocada em relação a outra pessoa? Então nós desejamos justiça, vivendo de maneira injusta, e ao mesmo tempo Deus requer de nós uma justiça. Porque nós somos injustos em um mundo feito por um Deus justo e que julga com retidão. Então é aí que nós estamos bem enrascados, né? Sim. Porque no final das contas há uma grande hipocrisia da nossa parte. Porque queremos justiça, somos injustos e vivemos em um mundo de um Deus justo. Então não há outra forma dessa justiça ser obtida e ser entendida a não ser algo que Deus nos concede, né? Por meio do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Sim. Eu quando penso em justiça, Gil e Bruno, o meu que vem na minha cabeça é quando Deus criou tudo, Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. E depois que ele pôs todas as coisas nos seus devidos lugares, ele criou o homem. E ele colocou o homem para usar de toda a liberdade. Então, liberdade, observem, alguém vai falar assim, esse cara endoidou agora, está falando de justiça, ele vai falar de liberdade, porque liberdade, na verdade, é o único caminho possível para que a gente pense no que é justiça. Perfeito. Porque justiça é nivelamento em todas as pessoas para que elas usufruam tudo o que elas precisem e precisam para viver. E nós, como aqueles que servem ao Senhor, precisam, imbuídos dessa fome e dessa sede, promover o bem, onde as pessoas recebam toda da graça de Deus e recebam todas as oportunidades para que alcancem os seus objetivos. E essa deve ser a vida de qualquer pessoa que se disponha a servir a Deus. Por isso eu citei o exemplo de Jesus no templo, que ele não pôde abrir mão de fazer da casa do Pai casa de comércio, mas ele abriu mão quando foi dele poder dizer, não, eu não vou sofrer esse martírio, eu não vou sofrer a cruz. Então a ideia de fome e sede e de justiça é que aquele que vive debaixo do temor de Deus, ele deve viver sempre sedento e sempre faminto, para que o próximo consiga alcançar todos os seus objetivos. E a ilustração do reverendo Jorge foi perfeita, né? Porque o pressuposto para a liberdade é o cumprimento de justiça, né? Perfeita essa ilustração, né? Repete. O pressuposto para a liberdade é a justiça. Então, então, quando nosso Senhor Jesus Cristo fala de justiça, algo vinculado a nós, ele fala do Filho libertar, né? Do Filho imputar essa justiça sobre nós. Então, essa ilustração foi muito, muito eficaz e muito precisa. Obrigado. Tá. Há uma pergunta aqui que é a seguinte: como nós podemos distinguir um desejo genuíno
pela justiça de Deus, de um simples senso humano de indignação diante das injustiças que nós assistimos, presenciamos tantas vezes aí na sociedade nos nossos dias. Como é que nós podemos distinguir isso? Eu acho que fica muito claro, né, esse limite quando a gente vê um desejo de justiça em relação à pessoa que fez um mal e a pessoa ela é linchada. Então, uma coisa é que a justiça seja feita, porque a partir do momento que a pessoa é pega e é linchada, isso é injusto perante a lei da nossa federação, né? Então, as pessoas elas tendem a passar do limite e acabam querendo colocar o nome de justiça no desejo de vingança. E são coisas bem distintas, né? Então, quando a gente para pensar nesse limite, né, do desejo de justiça da parte de Deus em relação àquilo que de fato é viver a justiça, como a gente consegue entender os limites desse meu desejo por justiça? Se é algo de fato que vem da parte de Deus, é estabelecido pelos princípios de Deus, né, ou se é algo que vem só vamos dizer assim, do meu estômago, né, da minha raiva, da minha ira. E a gente pode dizer, Jorge, que o que a gente pode perceber muito hoje na sociedade é que algumas pessoas elas não têm um senso de justiça, elas são justiceiras, que é o que o Bruno mencionou. E é possível a gente fazer essa afirmação. As pessoas, às vezes, elas têm tanto dentro de si uma indignação que acabam sendo justiceiras e querendo fazer justiça e não aplicar a justiça, né? É fato isso, não? Sim. Justiceiras? Eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal que nos acompanha vai falar assim. Tinha um dinossauro lá no podcast hoje. Porque nós temos uma ideia muito interessante de egoísmo. O ser humano é muito egoísta, tá? Tanto que se você um dia for fazer um curso lá de primeiros socorros e um bombeiro for te dar treinamento, ele vai dizer que se você entrar num ambiente escuro e você for procurar o interruptor, você tem que fazê-lo com as costas das mãos. Porque se você fizer com a palma da sua mão, a hora que você esbarrar num fio desencapado, você vai segurar o fio, vai ficar segurando e vai morrer eletrocutado por causa disso. E se usar as costas, sua mão vai afastar vai de costas, do fio. então. E, não. A sua mão vai afastar do fio. Sim, eu entendi. A hora que você Eu chega. entendi. Então, observa que ter fome e sede de justiça é justamente a negação de quem nós somos. E como eu falei do dinossauro, tem um ditado lá do meu tempo de menino que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Uhum. Então, significa assim, eu tenho que ser satisfeito. E, na verdade, fome e sede de justiça não é uma autossatisfação. Pelo contrário. Sim. A sua satisfação tem que ser de que o outro tenha o benefício. Isso é justiça. É viver voltado para que o outro alcance todos os objetivos e todos os propósitos. Assim como Jesus disse que veio não para ser servido, mas para servir, é a mesma finalidade. Está lá em Mateus isso. A nossa vida, nós fomos criados para servir. E servir a Deus servindo ao próximo. Tia João diz que eu não posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com quem eu vejo. Então, o senso de fome e sede de justiça para a liberdade é viver objetivando que o próximo consiga todos os seus objetivos e a nossa vida seja um canal de bênção da parte de Deus para que essa pessoa alcance. Essa é a ideia do senso de justiça trazido na fome e sede na bem-aventurança de Jesus. Legal, é o meu pensamento. Muito bom. A pergunta número 4, você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer aqui na sequência, mas muito bom, antecipou, acho que foi muito joia isso. Porque a pergunta era sobre a nossa cultura, que ela é marcada pelo individualismo, marcada pelo egoísmo, e as pessoas buscam muito sucesso pessoal. E quando o sucesso pessoal lhe é, de alguma maneira, negado, aí ela tem esse senso de que ela está sendo injustiçada e ela quer buscar a justiça. Mas isso em razão do egoísmo, em razão de um individualismo e de uma satisfação imediata que lhe está sendo negada.
Da alienação pessoal. Da alienação pessoal. Agora, a minha pergunta agora é a seguinte: como que nós podemos, e talvez os nossos ouvintes aí, eles querem, de alguma maneira, saberem disso, que é a seguinte: como que na prática nós podemos manifestar essa fome e sede de justiça, mas de acordo com a Escritura Sagrada e não de acordo com esse senso pessoal, individualista, egoísta e sempre buscando a satisfação pessoal. Mas como que na prática, no meu dia a dia, na minha convivência, na sociedade, eu posso, de alguma maneira, manifestar na prática, então, esse senso de justiça? Eu creio que esse senso de justiça passa essencialmente por 3 relações ou 3 esferas. Primeiro, para que eu possa viver de maneira justa, eu preciso me relacionar com aquele que é plenamente justo, que é o Senhor Deus, que se revela a nós na pessoa de Cristo. Então, partindo desse pressuposto, eu preciso me relacionar com Deus dentro do questionamento: será que eu sou justo aos olhos de Deus? E a Escritura claramente fala que nenhum de nós é justo, pelo contrário, todos nós somos reprováveis. E aí, claramente, nós precisamos nos voltar para o meio estabelecido pelo próprio Deus para que o homem seja justificado. E nós somos justificados, pois, mediante a fé, né, diz o apóstolo Paulo, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, se eu não entender que para que eu seja justo, eu preciso estar em Cristo, toda a justiça que eu venha a produzir será uma caricatura da verdadeira justiça do juiz que rege o mundo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a implicação da segunda tábua da lei, né? Como eu me relaciono com o próximo, tanto nas minhas ações como omissões, em palavras. Será que eu sou justo no trato com o próximo, né? E em terceiro, se eu busco a justiça em relação ao próximo. Então, eu posso ver injustiça em simplesmente ficar calado, né? Eu me lembro daquele filme, O Livro de Eli, né? Que ele não vê porque o personagem é cego. Se você não assistiu o filme, perdão por dar spoiler, né? Mas ele tem um lema que ele sempre repete assim: só siga em frente, só siga em frente. E não interessa o que aconteça no meu entorno, né? Chega um momento que ele não vai até o fim com essa ideia e parece que algumas vezes isso se comunica conosco. Simplesmente, se algo não me afeta, não me faz um mal, eu não sou a voz dos que não têm voz. E Deus nos chama, né, a sermos a voz dos que sofrem, dos que são injustiçados também. Esse é o papel profético dos servos de Deus e da Igreja de Cristo. O texto de Lucas, capítulo 24, ele traz uma história muito interessante, que às vezes a gente não se apercebe no ter fome e sede de justiça. 2 homens estavam caminhando entristecidos. Puxa vida, tudo deu errado. Tudo aquilo que Deus disse que faria não funcionou. E agora, o que vai ser da nossa vida? Tudo se perdeu. Aí alguém alcança aqueles homens e vai caminhando com ele e diz assim: o que vocês estão conversando aí? O que está acontecendo? Aí eles começam a dizer as coisas que tinham acontecido nos últimos dias. E a pessoa que me caminha do lado deles diz assim: mas não era para ser assim? Não foi assim que foi dito que seria? Então a ideia de ter fome e sede de justiça é como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam voltando para sua aldeia depois que Jesus havia sido morto. Jesus morreu pela justiça, para a justiça. E aqueles homens estavam entristecidos, dizendo: não deu certo. Que é o que nós muitas vezes fazemos. Não deu certo. Aí o que acontece? Deus nos alcança. Ele não vem contra a gente e nem nos ultrapassa. Ele nos alcança. E vai, enquanto caminha conosco, vai dizendo. E aqueles discípulos, quando chegam no final da viagem, que Jesus se manifesta, se revela, ele diz assim: não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Quando nós nos colocamos, sendo acompanhados pelo Senhor, a sua justiça inunda o nosso ser. O nosso coração se incendeia. E essa sede e essa fome ficam afloradas, porque a nossa única vontade, o único intento é glorificar a Deus fazendo bem ao próximo. Ok.
Muito bom. O programa hoje está muito bom mesmo, falando desse assunto que é tão importante. Como nós já ouvimos aqui, a nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade onde a gente presencia muitas injustiças, muitas injustiças que atingem provavelmente a sua vida, a sua família, seus amigos, e dentro de nós ficamos tantas vezes realmente indignados, porque o fato de Deus em Cristo nos justificar, isso de alguma maneira já está em nós, esse desejo para que a coisa correta seja feita, para que aquilo que é justo seja evidenciado na nossa sociedade. Então o assunto hoje aqui está muito bom para a gente continuar aqui debatendo. A gente vai para uma outra pergunta, mas antes eu queria dizer que você pode curtir o nosso programa, você pode ativar o sininho para que esse programa possa chegar a mais pessoas, e compartilhe também, mande esse vídeo para algum amigo, para alguém da sua família, para alguém que você deseja que essa pessoa possa aprender também um pouco a respeito dessa quarta bem-aventurança, ou seja, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E a nossa última pergunta de hoje, porque em cada bem-aventurança, Jesus ele coloca para nós de que há um benefício, não é? Quando ele diz assim, bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Bem-aventurados, então, aqui os mansos, porque herdarão a terra. E nessa quarta bem-aventurança, você já sabe, né? Bem-aventurados são os pobres, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E uma coisa boa, né? Que quando você está com fome e sede, você senta no restaurante ou senta aí na sua casa e que você se alimenta, que você come. Aí você fala assim, agora eu já estou satisfeito. Eu estou agora farto, eu estou satisfeito. Bom, Jesus faz aqui uma promessa. Que promessa é essa? E eu estou aqui curioso para ouvir vocês. E Jorge, além de capelão aqui no Mackenzie, ele é professor também na nossa instituição. Professor Reverendo Jorge. Que promessa é essa que Jesus faz para nós? Quando era menino. Faz muito tempo. Muito tempo. A minha mãe, ela tinha um trato comigo. Ela me mandava comprar pão e eu demorava, porque como menino eu tinha que jogar bola, eu tinha que comer um jamelão e eu tinha que brigar com os meninos da rua. Isso era a prática de menino lá do Rio de Janeiro. Jamelão. É uma fruta. Parecia com uma azeitoninha, mas uma delícia. Tá, então Quase você já sabe que jamelão é uma fruta parecida com uma azeitoninha. Com azeitoninha. Então é só Isso. para esclarecer aqui. Uma delícia. Porque eu não conheço o jamelão. Vai no mercado né? e você Eu já acha. ouvi falar, mas você conhece? Não conheço. Não? Nordestino não tem jamelão no Nordeste. Não tem? Tem siriguela, umbu, Isso. outras Eu não sei. coisas. Mas eu acredito que tenha. E aí? Vamos fazer, abre aí a enquete com o pessoal, o público, para eles dizerem onde eles já comeram jamelão. E a minha mãe, ela tinha um trato comigo, que eu demorava, ela falou, você não pode mais demorar. Então eu combinava com ela onde eu ia comprar o pão e falava assim, mãe, vamos fazer um trato para mostrar que eu não vou demorar. Então ela cuspia no chão. Aí eu falei assim, mãe, agora deixa eu dar um jeito, que quando eu voltava estava seco o chão de novo. Aí eu jogava um balde d'água. E quando eu voltava estava seco o chão de novo. E lá no Rio de Janeiro, Gil, quando está o calorão mesmo do verão, você joga água no chão, você sente a terra sugar a água. Esse ser farto é ter água suficiente para que a sede satisfeita e aquele sugar da água, como diz a Escritura, assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim como no Salmo 126, que fala da restauração lá do Negueb, dos mananciais que vem depois da enxurrada. Antes estava lá o deserto e o manancial vai e transforma tudo em bênção depois da chuva.
Então, ter fome e sede de justiça para ser farto é ter saciado toda a tua necessidade de ver a vontade de Deus realizada na sua vida e na vida do próximo. Tá. Bruno, o que você acrescenta a isso? Eu creio que esse estar farto, né? E sendo uma promessa da parte do Senhor, né? Sempre as bem-aventuranças vêm acompanhadas de uma promessa no final. Passa por uma realidade presente, claro, mas passa também por uma realidade para além dessa vida debaixo do sol, né? Então, o ser saciado com a justiça, primeiro que quando eu estou em Cristo, eu consigo entender que, de fato, toda a justiça que precisava ser feita em relação a mim foi realizada, né? Mesmo que eu seja ainda injusto, ainda que eu seja ainda um pecador, há um Cristo que morreu por mim na cruz do Calvário para que eu fosse justificado. E há também a expectativa de um mundo vindouro, em que eu serei plenamente restaurado da minha injustiça, as pessoas também que estão em Cristo serão restauradas dessa injustiça, e então a gente espera o novo céus, nova terra, né, a nova Jerusalém, onde habita a justiça, diz a palavra de Deus, onde o rei não é vendido, ele é completamente justo, e lá será a plenitude dessa satisfação em justiça, Muito onde bom. não haverá nenhum tipo de Nessa injustiça. tua fala, Bruno, sabe para onde eu fiz uma viagem? Lá para João 19:30. Sim. Quando Jesus diz, estou satisfeito. Uhum. É claro que ele diz, tetelestai. Uhum. Ou estão satisfeitas todas as exigências da lei, Perfeito. para que o eleito viva a liberdade e receba toda a justiça da parte de Deus, que ele mesmo em si não merece. O meu próximo, quando eu vou me dedicar a ele, não é que ele mereça, é que eu sou devedor disso. E Jesus, ele foi para a cruz porque ele havia estabelecido que se faria sacrifício por nós. Então Jesus disse lá, eu estou satisfeito. A fome e a sede de justiça dele estavam satisfeitas porque a lei foi cumprida. E agora o eleito de Deus, a pessoa que Deus quer alcançar, tem livre acesso à sua presença sem Muito nenhuma bom. barreira. Muito bom, muito bom. Gostei demais do papo com vocês hoje aqui. Chama outra vez. Vou chamar. Aliás, vocês já são meus fregueses aqui, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Gil. Na última vez que eu estive aqui, eu desafiei o pessoal a te pedir uma Bíblia. Alguém te pediu uma Bíblia? Ah, sim, já foram. Algumas pessoas. Sempre vai gente, sempre os nossos alunos vão até a capelania, lá no prédio 50, conversar com os capelães, Ou no prédio pedir 11, uma né? Bíblia, ou no prédio 11, Na né? Cascapela. Sempre aparecem ali. Esse é nosso objetivo, estamos no Mackenzie para isso, para poder ouvir os nossos alunos, conversar com eles, ler a Bíblia, orar com vocês, dar uma orientação, bater um papo, conhecer um pouco melhor dos nossos alunos. Então, eles têm nos procurado ali na capelania e a gente tem todos os capelães, as auxiliares de capelania, nós temos atendido a todos os nossos alunos sempre com muita alegria, muito prazer, né? Agora, hoje nós conversamos aqui sobre ter fome e sede de justiça. Nosso desejo é que esse mundo funcione melhor, que a coisa funcione da forma correta. Só que o pecado sempre estraga isso. O pecado, a presença do pecado no nosso mundo faz com que ele não funcione direito. As coisas ficam meia tortas, meia quebradas. E por isso que a gente presencia tanta injustiça em nosso mundo. Injustiças de toda ordem. E isso deixa a gente lamentando, né? Deixa a gente realmente pesaroso com tudo isso. Ô, Gil, Mas como nós ouvimos aqui hoje, que vocês fizeram questão de esclarecer para nós, há um lugar onde essa justiça ela será plena e ela será completa. Sim, Jorge? você falou aí o pecado. Será que quem está nos assistindo sabe o que é pecado? Nós já explicamos isso Já? em outro programa, sim. E eles ficaram satisfeitos? Eu não sei. É, porque eu lembro no tempo de Jesus, quando Jesus falava de escravidão, alguns diziam assim, nós não somos escravos, somos filhos de Abraão. Será que as pessoas sabem o que é pecado?
Eu acredito que algumas saibam, outras não, né? Mas pecado é fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Transgressão da lei de Deus. É a transgressão Isso. da lei de Deus. Ou quando você não consegue atender a tudo aquilo que a lei exige de nós. Por isso esse mundo é um mundo de injustiça. Por causa do pecado, por causa do erro, por causa das transgressões que os outros cometem, mas como nós ouvimos hoje aqui, nós também cometemos. E Cristo, ele veio justamente para consertar isso. Ele veio justamente para colocar esse mundo no lugar certo. Só que isso não vai acontecer enquanto nós estivermos aqui. Isso vai acontecer na eternidade. Por isso nós seremos fartos. Por isso nós vamos poder estar plenamente satisfeitos em um lugar onde já não haverá dor, onde já não haverá luto, onde já não haverá assassinatos, onde já não haverá pobreza, onde já não haverá qualquer tipo de injustiça. O nosso desejo nosso aqui como capelania do Mackenzie, é que você possa continuar com um senso de justiça, mas que você possa também correr para a pessoa de Cristo, que a Bíblia fala que ele é o verdadeiro justo. E ele pode nos ajudar a encontrar essa verdadeira justiça e por meio dela podermos ser dessedentados, alimentados. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Jorge. Obrigado, Bruno, mais uma vez pela presença de vocês aqui no nosso programa. E mais uma vez, curta aqui as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no rodapé da sua tela e aproveite. Passe um dia lá na capelania, vamos conversar um pouco, bater um papo e a gente quer falar com você um pouco mais a respeito desse Cristo que é justo e quer abençoar também a sua vida. Até o nosso próximo Pode Crer, o podcast da Capelania do Mackenzie.